Amanda, seja bem-vinda, Amandinha. Muito bem-vinda. Vamos trocar figurinha, de novo. Vamos trocar figurinha. Bom, Márcia, seja bem-vinda. oi. Fala um pouco aí de você aí, da tua trajetória e Obrigada, como que a obrigada. neurociência entrou na tua vida. Conversa aí um pouco conosco. Kleber, seja bem-vindo, meu Vamos. irmão. Assunto tudo a ver com você, hein, cara. Tamo ligado. Opa, vamos lá. Bem, gente, eu vou falar um pouquinho, né? Enquanto formação, eu sou formada em administração de empresas, né? E aí, conforme o tempo, eu tenho 30 anos aí de mundo corporativo, coincidentemente, sempre atuei no mundo, no mercado financeiro, mas não necessariamente em área contábil, sempre na área de compliance, controles internos, auditoria, essa coisa toda, e sempre lidando muito com gente. Até que eu comecei a dar aula, né, em faculdade, me tornei professora universitária, e ali eu acho que foi um dos meus grandes laboratórios para começar a lidar com pessoas e saber como as pessoas são. Porque uma coisa é você lidar ali no dia a dia e ter projetos específicos e ir embora. Mas você lidar no dia a dia com um aluno, de semestre, aquela coisa toda, que a pessoa tem uma mega expectativa. Professor, eu quero ir para o mercado, como é que eu faço tal? E aí, no banco também estava numa trajetória de liderança e quando eu fui fazer meu primeiro curso de coach, eu falei, meu, eu não quero ser líder só de resultado, porque ser líder de resultado, beleza, eu quero ser líder de pessoas. E aí foi quando eu fiz meu primeiro curso de coach e eu me apaixonei, eu falei que tirou o véu de várias coisas na minha vida, Uhum. né? Várias coisas que a gente traz, porque é um caminho de autoconhecimento também, tá, gente? De várias crenças que você descobre que você tem, que às vezes você até se culpava pelo que você sentia, e depois fala, nossa, é isso daí? Nossa, então tá bom, beleza, agora vamos cuidar. E daí pra frente eu não parei mais. Eu fiz o primeiro curso, achei que era só para um cargo de liderança, só que era para muito mais, era para minha vida pessoal, para as pessoas que trabalhavam do meu lado, essa coisa toda. E para mim como autoconhecimento. Aí eu não parei mais, aí fui fazer neurosemântica, fiz várias PNL, fiz hipnose, fiz várias formações. O Diego, ele fez um curso de constelação junto comigo. E, oi, Laurinha, meu amor, boa noite. Boa A noite, Laura é do Laura. banco. Eliane E Brito, aí, seja bem-vinda. a Eliane, oi Eliane. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer uma pós de psicologia positiva, me apaixonei pela psicologia positiva. Quem me conhece sabe que um dos métodos que eu uso na mentoria é a metodologia, né, da psicologia positiva, que é uma ciência, tá, gente? Não é abraçar árvore, é efetivamente é uma ciência validada por pesquisadores, essa coisa toda. E na psicologia positiva, eu aprendi, eu tinha uma disciplina de neurociência. E aí eu me apaixonei, fiquei doida, falei, gente, eu preciso entender esse treco. E aí, quando eu fui fazer a pós de neurociência, gente, eu falei, Jesus, será que eu vou conseguir entender alguma coisa? Porque era com médico, pesquisador, aquela coisa toda. E eu também me apaixonei, e foi aí que eu descobri que todos os cursos que eu fui fazendo, na realidade, eles foram se complementando, e hoje, quando eu vou fazer uma mentoria, por exemplo, com um líder, eu consigo ver, e agora eu estou fazendo psicanálise, né? Aí a gente consegue ligar várias coisas que estão dentro. Então, Nossa, a neurociência surgiu por causa da psicologia positiva, né? Na realidade. E aí eu me apaixonei. que coisa boa, Foi que isso. história, hein? Foi isso, só isso, né? Só sei que foi assim. Só sei que foi Só sei assim. que foi assim, né? Olha aí, É, a Débora falando, que lindas, tão sorridente. Ah, Márcia é uma figura, né? Sorridente sempre. Sempre, 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 gente. sempre, sempre, né? Sempre. Ó, Verdade, outro Débora. livro aqui. Eu Muito. vou mostrando os livros na live, ó. Seja mais feliz. Pronto. Esse daqui é um tal Ben Shahar. Ó, Calma, livro deixa fala pro de final que eu vou te felicidade. perguntar quais são os Mas livros tem que, dois ainda pro final. que você vai nos indicar. Então, calma, muito calma nessa hora. Muita calma, muito calma, muita calma. Márcia, bom, mas nós divulgamos o seguinte, né? Que qual a importância, Márcia, travou aí? Qual a importância, né, Eu da toquei. neurociência na liderança? Então, fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Tá, eu vou falar um pouquinho de liderança e eu complemento com a neurociência, tá? O Certo. que acontece? Quando a gente, dependendo, lógico, né, nas empresas a gente tem o caminho de especialista e de liderança, né? O cara se propõe a ser especialista, ele vai voltar para o lado mais técnico, e ok, não tem problema nenhum, tá, gente?
Quando ele se propõe a ser um líder, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente vai promover um colaborador dentro da empresa, a gente tem que saber se ele realmente quer ser um líder. Porque ser líder é você lidar com o comportamento humano. E aí, lembra que eu falei para vocês que assim, quando eu fui fazer meu primeiro curso de coach, gente, eu chorei o curso inteiro. Mas eu chorava, porque eu tinha um monte de crença, eu tinha um monte de, sabe, de bloqueio, que eu não fazia ideia. Por isso que eu falo, todo líder, pelo menos, tem que fazer um curso de desenvolvimento humano para, pelo menos, ele se conhecer. Então, você está trabalhando com comportamento humano. Então, na prática, a liderança é comportamental. Porque é o que eu comentei, se você está lidando com o resultado, você vai pôr a meta, você tem método para cumprir, você tem follow-up, vai ver indicador, beleza. Só que, às vezes, você tem um mega, no seu caso, você tem um mega vendedor, aquele cara não está produzindo, não está entregando. Por que ele não está entregando? Às vezes ele tem um problema de saúde com a família. Hoje, no momento que a gente está vivendo na sociedade, isso é muito sensível. A gente tem, eu perdi, pessoas perderam, parentes, amigos, né? Então, assim, imagina uma pessoa que produz muito, que desempenha muito, de repente ela para. Se o líder não tiver essa sensibilidade, ele vai falar, poxa, parou de entregar, é próximo, né? Manda embora, é o próximo. Se for um PJ, a pessoa não está entregando, ó, você não está entregando, então a gente precisa de alguém que entregue. E a liderança, ela tem que ter um caminho de confiança, né? Eu sempre falo que um líder que ele é verdadeiro, que ele é honesto, que ele é transparente, né? E eu acho que ele, e justo, né? Lógico que justiça é relativo, né, gente? A gente sempre fala que justiça é o que é justo para mim, não é justo para o Ivan e por aí vai. Mas quando Exatamente. ele consegue passar essa informação, e aí começa a neurociência, a gente começa a gerar nos nossos colaboradores os hormônios da felicidade. Por isso que eu mostrei o livro do Tal Ben-Shahar. Por quê? Quando a gente começa a gerar ocitocina, dopamina, serotonina, que serotonina é um dos hormônios que é classificado como hormônio da felicidade, que a gente tem sensação de prazer, sensação de desejo, que a gente chama de felicidade, e isso automaticamente gera o que a gente fala de engajamento. Então, eu vou fazer hora extra porque meu chefe é legal, eu vou fazer hora extra porque ele vale a pena, eu vou estar trabalhando, entregar o meu resultado na empresa porque vale a pena. E aí você fala assim, nossa, Márcia, mas tem que vir do líder? Gente, o líder, ele é o cara que a gente tem que se espelhar. Eu sempre costumo dizer assim, que o líder que você não se espelha, que o líder que você olha para ele e você consegue enxergar que ele está no mesmo nível que você, é aquele líder que tipo, não vai agregar na sua vida. Então, imagina se é o contrário. Se ele não é, se ele poda a criatividade, se de uma forma ou de outra ele não passa a informação como ele deveria passar. Uma coisa que também é importante quando a gente fala de liderança é a questão da comunicação. Então, por exemplo, a gente tem que entender também que assim, cada ser humano é um universo. Eu sempre falava para os meus alunos isso, inclusive na sala de aula, quando eu dava aula de recursos humanos. Eu falava para eles assim, cada ser humano é um universo. Por quê? Imagina numa sala de 70 pessoas, cada um foi criado de uma forma, com seus valores, com as coisas que eles acreditam, e cada um vai defender o seu. Imagina isso dentro de uma empresa e para um líder tratar. Então, se ele começa a diminuir toda essa questão de motivação por ser transparente, por ser verdadeiro, por ser honesto, essa coisa toda, o que vai acontecer? Vai diminuir a cognição. Vai diminuir a criatividade, vai diminuir a percepção. As pessoas, até o trabalho em equipe, por isso que a gente vê muita questão de equipe tóxica, que um vai tratando o outro mal, porque como eles não têm o que eles deveriam ter como referência, né, lá em cima, enquanto gestor, aquilo dali começa a espelhar. A gente chama dos neurônios espelhos, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar. Conforme a gente vai lidando com as pessoas, se eu te trato bem, imagina se eu tivesse entrado nessa live assim, oi Ivan, tudo bem? Não, cara, tem que, pô, vamos lá, porque eu tô aqui para falar de uma coisa que eu amo. Então, se é uma coisa que eu amo, que é falar de liderança, de neurociência, quem vai estar assistindo vai falar, nossa, que legal, vai se conectar, vai gostar da informação, depois vai fechar a live, vai lá e pesquisar sobre isso, falar, nossa, eu não tinha ideia que a liderança fosse tão importante em relação a isso. Então, o que vai acontecer? Eu não falei de dopamina, serotonina, quando o colaborador começa a ter o lado negativo, ele começa a ficar doente.
Que aí vem o que a gente está vendo hoje, as doenças psicossomáticas, cortisol, entra no que a gente chama lá do ciclo de estresse do cortisol. Então, quanto mais o líder for autêntico, né, ele vai gerar o que a gente chama do neurônio espelho, que foi, acho que foi Sim. o Giacomo, que é o teórico que fala sobre isso, e aí vai ter o que a gente chama na psicanálise de energia psíquica, acho que é Jung que falava sobre isso, e a gente se conecta, e aí é natural, por isso que a gente fala dessa coisa, poxa, gostei de você, provavelmente os nossos neurônios falaram, legal, olha, cara legal. Aí a Marcia, não, cara legal. A gente começou a conversar, falou, olha que interessante. Por isso que quando a gente faz rapó, né, eu consigo ler o outro, começo a fazer toda aquela dança do corpo, são os neurônios espelhos que falam, né? Então a liderança, ela é a pessoa que é líder. Imagina uma cultura organizacional que ela é baseada só em toxicidade, toda a forma como a empresa vai lidar vai ser assim, não vai ter jeito, porque as pessoas entendem que isso é normal. Então, se é uma equipe que é muito competitiva, a ponto de, como eu costumo brincar, né, matar o amiguinho para conseguir o resultado, né? Eu falo que tem equipe que mata o amiguinho e leva a cabeça, né? João Batista, põe lá, tá aqui. Tá aqui. Né? E põe na Isso mesa, tá mesmo. aqui, conseguiu o resultado, matei meu amiguinho, mas tá tudo certo, entendeu? Então, Aham. eu acho que isso vira uma cultura, obviamente, só que ela é tóxica, porque as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, acaba adoecendo, né? Isso é uma coisa que... Então, a liderança, ela tem a parte comportamental, sim, tá? Que o líder que quer ser líder de pessoas e não de resultado, vamos deixar isso claro, né? Quando ele quer cuidar de pessoas. E, gente, às vezes é uma coisa que eu já ouvi de líder, né? Que eu fiz mentoria. Teve um que eu peguei que ele tava assim, minha equipe é muito júnior, eles não sabem fazer nada, e não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas qual que é o seu cargo? Não, eu sou gestor. Eu falei, então, já por aí você gesta. Vamos pegar, o que é gestação? É cuidar, é alimentar, é tratar. Vou pegar a semântica da palavra, né? Eu falei, agora se Aham. você quer ser um especialista ou um técnico, beleza, tá tudo certo. Agora se você é um gestor, mas eu não sou pai de ninguém. Eu falei, então você tá no lugar errado. Entendeu? Entendi. Porque Perfeitamente. lidar com pessoas é isso, não tem muito jeito, né? Não sei se eu fui clara, Exatamente. gente. Se tiver dúvida, vai mandando aí que a gente responde. Então, eu queria falar isso, pessoal. Quero agradecer aí Eduardo, que entrou aí agora, a Silvia, Elisete, essa galera, Até meu filho já Matheus, né, que entrou, entrou ó. aí agora. Meu filho, Por último lindo. aí, o Mamãe ama Hélio, você. né, doutor Hélio aí, um grande psicólogo também, assim, nos assistindo aí, dando a sua presença aí. E Tânia Fernandes, arquiteta. Poxa, Tânia, obrigado, seja bem-vinda, Tânia. E toda essa galera que está conosco aí, que entrou por agora, quero assim, agradecer a todos e pedir a vocês para que comentem. Façam aí o seu comentário, Manda façam aí. aqui a sua pergunta. André, meu irmão, boa noite. Então, assim, deixe aqui a sua pergunta para que a gente possa, para que a Márcia possa responder. A gente não, né? A Márcia, porque Isso. a mulher, vocês estão vendo que ela é. Eu costumo falar uma palavra meio forte aqui, vou nem falar. É Mas a mulher é porreta. boa. Manda porreta. A mulher é boa. Então é isso aí, gente. Então, assim, opa, vou estar com a Tânia amanhã na live. Eduardo, pô, legal, show de bola. Vamos estar junto, se Deus quiser. Tá bom? Mas aí, façam as suas perguntas. Rose, seja bem-vinda. Chegou, né? Boa noite. Façam as suas perguntas aí que a Márcia vai respondendo. Então, agora, Márcia, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. É o seguinte: esses dias eu estava vendo uma Tá, reportagem sobre neurociência. tá. Eu não lembro agora o nome da pessoa que estava fazendo. Era até um podcast que eu estava ouvindo. E aí a pessoa fez uma pergunta que não me saiu da cabeça. E eu quero te fazer essa pergunta. O cara Diga. perguntava o seguinte: estamos no mundo digital. Nosso cérebro é digital ou ainda está analógico? Ai, que delícia! Nossa, essa aqui é pergunta para os universitários. Bem, vamos lá. É, E o cara deu uma boa explicação. Eu quero ver a tua explicação vamos agora aí, lá, Márcio. vamos lá. Vou pegar um pouco de educação, vou pegar um pouco de neurociência, vamos lá.
Primeira coisa, né? O nosso cérebro não sendo pejorativo, tá, gente? Mas nós, enquanto origem, o cérebro é preguiçoso por origem, tá? Por quê? Se a gente for pegar lá a questão dos homens, da caverna, aquela coisa toda, qual que é a premissa? Vamos sobreviver. Tá? Então, a gente tem que sobreviver. Então, a gente tem aquela coisa de, na época, né, matar a caça, levar para a caverna, tem toda aquela questão. Então, o nosso cérebro tem essa premissa como sobreviver. E, de uma forma ou de outra, ele vai criando um processo de cognição. Então, imagina lá atrás, que eles não sabiam falar, e aí veio essa questão de você se comunicar, foi a forma como ele se comunicou e tal. E o que acontece? E aí eu vou dar a minha opinião até enquanto professora, tá? Do que eu vejo hoje nessa questão de digital e analógico, tá? Eu, né, não sou nenhuma, como eu digo, eu não sou das novinhas, né, como o pessoal chama, a gente trabalhou muito no analógico, até eu fiz um post sobre isso, né, que a gente tinha que correr atrás da informação. Então, a gente tinha a capacidade, no sentido de criar uma cognição e tinha tempo para isso. Né? Então, a informação, ela durava mais tempo, porque, imagina, gente, lançar um livro, hoje você baixa PDF, você compra, né? Enfim, você tem a informação disponível. E aí, o que acontece? A gente conseguia tanto que se você pega os teóricos lá, principalmente da parte da Europa, né? A gente pega Freud, eu costumo pesquisar Freud, Jung, esses caras, você vê que o tempo de pesquisa para ele fundamentar uma teoria levava anos, até ele chegar no que... E nenhum, porque cada um ia dando a continuidade. E aí veio a questão digital, começou a internet. Eu sempre falo que assim, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Processo de cognição, processo de aprendizado de uma pessoa, ela começa daqui para cá. Quem é da parte aí de quem é médico, aferência e inferência. Então, eu faço meu estímulo, vai para o cérebro, ele volta, vai, e a gente vai trabalhando o processo de cognição. O cérebro, ele tem a neuroplasticidade, então ele vai se adaptando conforme a gente está vivendo agora. Mas ele começou analógico, ele está sendo desenvolvido para se tornar digital. Só que a gente até fala nos nossos processos, quando a gente fala atividade que a gente faz de treinamento, essa coisa toda. Gente, se vocês querem fazer projeto, querem entregar metas da vida de vocês, peguem um lápis. A gente fala que não é nem caneta. Pega o lápis e escreve, porque você sente. Quando você para escrever, você sente. Eu, particularmente, eu escrevo tudo para depois passar para o slide. Podem me bater, não tem problema não, pode xingar a tiazinha, tá tudo certo. Porque para mim eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir uma palestra que eu vou fazer, eu tenho que sentir a live que a gente está falando aqui. Eu fui lá, eu estudei, eu escrevi, deixa eu ver se faz sentido. Só que a gente está vindo com uma geração que a neuroplasticidade da galerinha jovem vai ser diferente. O cérebro ele vai se adaptar. Entendeu? A gente, você é do analógico para o digital. Então, o que não é, vamos dizer assim, para a gente não é óbvio algumas coisas. Para a galerinha que está chegando, é óbvio. Então, para eles, já é um cérebro digital. Só que enquanto cognição, aí é o processo de aprendizagem, essa coisa toda. Por exemplo, uma criança, ela tem que escrever, ela tem que fazer letra circunsiva. Ela tem que fazer. Porque o cérebro dela entende isso daqui. Márcia Welita da Silva. Ela vai digitar? Vai. Só que o cérebro, ele não entende teclado M-A-R-C-I. Você concorda que eu estou fazendo aqui um exercício no olho, mas cadê a minha cognição? Então, assim, caramba, eu bem acho importante. É a minha... E aí, gente, tem uma outra questão, né? A gente está numa sociedade dos headlines. As pessoas não leem mais. As pessoas, hoje, audiobook, essa coisa toda, podcast, né? Tá muito em alta. Eu acho que é legal
Mas ali é só o princípio da informação. O que a gente está falando aqui, vocês podem ir lá depois pesquisar. Mas eu pegar, por exemplo, uma notícia e usar aquilo dali como uma verdade suprema e não ir lá pesquisar, isso também é um processo do digital, se a gente for parar para pensar. As pessoas não criam aquele processo de cadência de uma ideia. E aí não vai lá e escreve. Por isso que pesquisa científica é tão difícil, né? Porque você começar a fazer pesquisa de hipótese, de proposição, essa coisa toda. Então, na minha percepção, eu acho que a gente tem, como é que eu posso dizer? Pessoas, né, gerações analógicas, eu acho que a gente está transitando, as que virão, que nem meu filho, para ele um monte de coisa é óbvio, que nem eu quero fazer uns rios aí, eu falo, filho, me ensina. Ele vai lá, ele vai lá e me ensina, entendeu? E tá tudo bem, no banco mesmo, a galerinha jovem, eu falo, gente, me ajuda. Então, eu acho que é um processo de transição. E o cérebro, gente, ele é sensacional. Ele se adapta. Então, assim, até pessoas que têm derrames ou qualquer outro tipo de problema mesmo, o cérebro, ele tem essa capacidade, ele é sensacional. Por isso que a criança, quando tem 4 anos, ela fica por quê? Porque é um monte de sinapse tentando fazer assim, ó. A sinapse é mais ou menos isso. Gente, a sinapse é isso daqui, olha que coisa mais linda. É um trequinho aqui, outro aqui, um monte de proteína dentro. Aí quando você fala assim, aí que nem você falou assim, nossa, faz sentido, você não falou agora? Uhum. Aí a sua sinapse fez assim, ó. O Ivan entendeu! Juntou. Nesse momento você criou uma sinapse dentro do seu cérebro porque você entendeu. Então, só que a gente vai ficando velhinha, a gente vai perdendo, tá, gente? É igual óvulo. É igual óvulo, você vai perder. Só que aí o cérebro vai fazendo essa Fantástico. adaptação. Por isso que tem que ler, por isso que tem que fazer exercício, por aí vai. Fantástico. Vai falando, meu filho, porque eu falo mais que a mulher do gás. Diga. E o Hélio, gente. Aqui. Lê essa pergunta aí, Márcia. Você tá conseguindo ler? Deixa eu ver, peraí. A Simone perguntou, você entende que os adolescentes aprendem só ouvindo? Simone, eu sou suspeita porque eu sou professora, para mim tem que botar a bunda na cadeira e estudar. Então, esse negócio só de ficar ouvindo é pra gente que já tá velhinho. Eles já foram. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O Hélio está aqui. Ó. Será que a complexidade neurológica consegue explicar a complexidade do comportamento humano? Será que a perspectiva neurológica consegue explicar a complexidade do comportamento humano? Eita, Hélio, tu também, né? Mas vamos lá. Eu vou naquilo que eu comentei. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Uma vez que o cérebro ele é igual, ele baseia-se na experiência e na cultura de cada um. O comportamento humano, ele também é. Eu tenho uma pessoa que eu sigo no YouTube e ele fala que tem um lugar, uma ilha, que o pessoal achava que o Rambo era Deus. Então, o processo deles, no cérebro deles, era o Deus Rambo. Então, ok. E para eles estava tudo certo, porque era a informação que eles tinham. Tá errado? Para a gente tá, para eles não. Né? E a gente tem várias coisas na sociedade que o seu comportamento está relacionado a questões da sua experiência. E o cérebro é isso, é você viver, são experiências. Você vai vivendo e vai colocando. E aí, graças a Deus, a gente pode mudar, né, gente? Porque também a gente pode mudar. O que hoje, para mim, eu concordo, pode ser que amanhã não. É lógico que você tem que ter uma maturidade para isso. Mas eu acho que sim, uma coisa está relacionada à outra, sim, viu? É o Elcio? É o Elcio ou é o Hélio? O Hélio, desculpa, Hélio. Ai, esses psicólogos. Não, mas eu acho. Aí, falando por. Mas vai ser. Eu falei que se eu não fizer o doutorado de psicologia, eu vou fazer a faculdade. Então, a gente vai ser colega, se Deus quiser, em algum momento aí, porque é uma área que eu amo mesmo. Mas pensando em tentando responder, né? Eu entendo que sim, que uma coisa está vinculada à outra, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer ou a própria psicanálise ou fazer uma terapia, dependendo do teórico, né, da linha que o psicólogo for fazer mesmo, o paciente, ele leva aquele assunto, aquilo que ele quer tratar, e depois ele vai para casa, né? Vai ter sessão que vão querer matar ele, como eu já quis matar a minha psicóloga, né? Vai ter sessão que eu vou chorar, vai ter sessão... E aquilo dali
de uma forma ou de outra, meu cérebro vai fazendo vai trazendo, vai fazendo associações, essa é a palavra. Exato, vai Sinapse. fazendo sinapse. Então eu acho que Entendi. sim, né? Eu espero que eu tenha passado na prova do Hélio aí, né? Do Espero que Hélio, sim, mas eu acho que exatamente, isso. exatamente. Uma pergunta da Simone aqui, a Simone está falando o seguinte, ó. A Simone está falando assim, Márcia, fala um pouco mais sobre neurociência. Bom, tudo o que está falando aqui é neurociência, mas eu acho que ela Sim, tem tudo é aquela linguagem mais neurociência. simples, assim, tipo, no que realmente influencia na pessoa, o Ah, que tem legal, por então vamos lá. trás, Tá, não é? Da tá bom. neurociência, eu Então, imagino que seja é, isso. olha, a Dani. Oi, Dani. A Dani é do banco, a Tati é minha ex-aluna. Oi, Tati. A Tati já virou amiga, já fizemos live, já, chiquérrima. Boa E o noite, Márcio está meninas. agradecendo, e o Hélio está agradecendo a você Ai, aí. obrigada. Nota 10. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então vamos lá, vamos falar de neurociência de uma forma simples, tá? Quem já assistiu o filme Divertidamente? Eu amo aquele desenho, para mim. Eu amo desenho animado, tá, gente? Eu sou o ser que eu sento, e se eu puder ver desenho o dia inteiro e eu fico lá. Então, quando você vê o Divertidamente, ali é neurociência pura, tá? Apesar de parecer que é um desenho de criança, mas não é. Quando o diretor, né, eu não vou lembrar as datas para não falar bobagem, você assistiu, né, Si? Ele foi o Paul Ekman. Ele é um psicólogo americano, que ele é especialista na área de emoções, tá? Ele trata emoções e também microexpressões. Se eu não estiver enganada, até o Vitor do Metaforando usa o método dele para poder fazer análise de microexpressões. E o filme, além de falar de emoções e de microexpressões, porque o Paul Ekman, quando ele foi contratado, o diretor falou: eu preciso falar de uma adolescente, de uma menina que vai lá desde a infância, de bebê, infância, adolescente. E eu quero ver como que acontecem as emoções dentro dela. Então, quem já viu, vai ter lá o cérebro, um cockpit e todas as emoções, né? A tristeza, a alegria, o medo, a raiva, o nojinho, né? E cada época da nossa vida, a gente vive todas essas emoções. Porque, gente, essas são as básicas, tá? Depois a gente vai referindo cada uma, que tem uma lista gigante de emoções. Então, quando a gente fala de neurociência, para a gente ser bem prático, no sentido poxa, o que é neurociência? Assistam o filme Divertidamente. Ele fala sobre as emoções e ele traz eu não lembro do nome da personagem, a menina, mas ele traz nas 3 épocas como que a gente sente as coisas. E é muito legal, gente, porque as emoções, ela é uma loucura dentro da... Até quando ela é adolescente, ela tem raiva do pai, aquela coisa toda, tal. Então, eu acho que para mim, aquele desenho, ele é um desenho sensacional, né? Eu já assisti 300 mil vezes, assisto de novo e amo. Tenho até os bonequinhos, quando eu dou o curso de Ciência da Felicidade, eu tenho os bonequinhos que eu mandei fazer para a gente tratar as emoções. Inclusive, eu fiz Olha todos que eles bacana. para a gente poder tratar, né? Porque como a gente está falando também, e aí tá vinculado, né? Cada um, alegria, tristeza, tal, tá vinculado a um hormônio. Por isso que eu falei da dopamina, da Hum. ocitocina, porque esses hormônios, dependendo de como. Por isso, gente, que fazer exercício. A Tayane fez o curso comigo, né, meu amor? Recomendo. Tá Isso falando que é aí, o melhor gente. curso. Então, assim, eu acho que para tentar trazer de uma forma não tão científica, né, que as pessoas consigam entender, a neurociência, gente, ela está na nossa vida o tempo inteiro, desde a hora que a gente vive, nasce, até quando um dia a gente vai embora aqui, que a gente cumpriu a nossa missão. E assim, no nosso dia a dia, o que é legal? Poxa, por exemplo, você acorda, você não está bem. Eu acho que aí isso é um exercício que eu faço comigo. Sei lá, tô triste, mas eu não sei por quê. Começa a analisar dentro de você como que você está se sentindo? Que tipo de emoção que você está sentindo? Ah, hoje eu estou triste, mas eu estou triste por quê? É lógico, se aquilo não tiver uma resposta e você continuar triste, aí tem que procurar o Hélio, que aí o Hélio vai ajudar você, porque ele é o psicólogo, entendeu? Com certeza. Você se conhecer é a melhor coisa que existe. Saber lidar com as emoções, por isso que a gente fala da inteligência emocional. A partir da neurociência, quais diferenças
entre nós e os animais. Então, o Hélio, os animais, ele está ali no sistema límbico, né, no reptiliano, ele está bastante no instinto, né? A gente desenvolveu o nosso córtex frontal, a fala, né? A gente tem o Broca, o Wernicke, que são os caras da fala, né? Que eu falo que é o hardware e o software, né? Eu não lembro qual que é qual, mas um fala do hard, das funções cognitivas não, as funções que a gente fala de planejamento e execução. Então, os animais, a Márcia é uma figura. Adorei. Ai, que bom. Márcia, Opa. eu tô Oi, marcado de amor. fazer uma live com o Hélio, viu? Eu quero que você Ai, venha para cá bem preparada com as perguntas, ó. vou perguntar. Tá bom? Quero saber qual que é a linha que ele atende. Tá. Não, mas assim, tentando responder o que ele está falando, eu acho que entre nós e os animais, e eu vejo até pelos meus cachorros, né, que eu tenho cachorro, é essa questão do instinto, né, gente? A gente é instintivo, porque eu repeti, né, o nosso sistema límbico está aqui. Eu costumo dizer que a gente nasceu que nem alienígena, né, e aí foi criando aquele monte, né, dos giros, né, que a gente tem dentro do cérebro, e aí a gente hoje tem o córtex, aquela coisa toda, que é o que nos diferencia. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente tirar essa parte... tem o Hélio deve saber, tem o case do Phineas Gage, que era um cara, esse é um case que a gente usa sobre a questão de neurociência. Ele era um cara normal, educado, gentil, gente boa, e aí ele sofreu um acidente, se eu não estiver enganado, ele trabalhava numa ferrovia, um operário de ferrovia. E ele teve um acidente e o ferro entrou na cabeça dele. Se vocês procurarem na internet, tem esse case aí. E o que aconteceu? Depois disso, ele ficou internado, aquela coisa toda, fizeram a cirurgia, ele conseguiu sobreviver. Gente, que isso já é um fenômeno. Só que o que aconteceu? Ele simplesmente se transformou. Ele se tornou agressivo, ele se tornou uma pessoa, enfim, rude, batia em todo mundo. O pessoal fala que na cidade ele era uma pessoa intratável, essa coisa toda. E aí o que acontece? Por quê? Porque lá no cérebro dele, na hora que ele teve lá o acidente, deve ter pego itens no cérebro dele que afetou a parte de planejamento, de execução, que a gente chama de, que é no lobo frontal, que é mais ou menos aqui, gente, se eu não estiver enganada. Mais ou menos aqui. E aí o que acontece? Que afeta o que a gente chama de comportamento aprendido. Então, quando a gente é criança, papai e mamãe falam, não mexa isso, daqui não sei o quê. A gente vai aprendendo, é aquilo que eu falei, é onde o seu ambiente, né, aquilo que você vai aprendendo. E aí, automaticamente, por esse acidente, ele mudou o comportamento dele. Então, pegando nessa questão dos animais, acho que o que diferencia a gente é o córtex mesmo, assim, essa parte de que a gente tem toda a parte de planejamento, execução, entendeu? Funções funcionais mesmo. Não. Pessoal, se tiver mais uma pergunta aí, ó, vamos Tem fazer, tempo nós já ainda? estamos chegando aqui na nossa reta final. Daqui a pouco você vai fazer indicação aí de alguns livros que você gostaria de deixar para nós aqui. Mas, assim, eu só queria ver com você o seguinte, eu sou vendedor, né? Além de empresário, sim, mas eu me considero mais vendedor do que empresário. E gosto muito. E a neurociência, assim, nos ajudou muito na área da venda, né? E a neurociência, sim, também, quando ela é descoberta uma vez, a publicidade em si usa praticamente a neurociência para tudo. Tem como você explicar, sim, um pouquinho isso aí para nós? Ai, que bom que você falou isso, porque assim, eu até separei aqui, eu falei, gente, tem que falar sobre isso. Gente, eu amo um negócio que chama núcleo de accumbens. É um nome difícil. Mas quando a gente trabalha com marketing, que nem no caso de vocês, boa noite, vendas, Paulo Magalhães, né? Desculpa. É o Paulo, é isso aí. O que acontece? O núcleo de accumbens, ele fica mais para a parte central do cérebro aqui, tá? Ele é o que a gente chama de centro do prazer. É ele que, quando a gente, pessoal que gosta aí de videogame, que curte videogame, quando você passa uma fase, quando você ganha, você tem a recompensa. Por isso que hoje as empresas, as escolas trabalham muito gamificação. Gamificação. Porque ele vai
ele vai aqui no núcleo de accumbens, então ele é como se fosse uma Exatamente. central do centro do prazer. Então ele traz prazer, recompensa, vício, medo, agressão, e aí ele também, de uma forma ou de outra, está relacionado ao sistema límbico, né? Porque é a questão das emoções e comportamento social do ser humano. Quando a gente trabalha, por exemplo, neuromarketing, neurobusiness, essa coisa toda, você trabalha muito o accumbens, né? Porque você vai estar que você gera muita dopamina, né? Você está gerando oxitocina. Que, por exemplo, eu fiz um trabalho com meu namorado e ele estava fazendo sobre heroína. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente chegou no núcleo de accumbens. Ele falou, caramba, de novo esse cara? Porque eu sempre falo dele. E aí eu falei, por quê? Porque quando você injeta heroína no organismo, você solta muita dopamina, neurotransmissor abre a sinapse e ele fica passando. Então, no caso, vocês trabalham com vendas, essa coisa toda, gente, é trabalhar a parte de recompensa. Por isso que quando começou a live lá no comecinho, eu falei do líder, que ele, se ele for transparente, deixa a galera ser criativa, essa coisa toda, é exatamente essa central que ela vai ser estimulada. Aí só vai gerar hormônio positivo, e aí as pessoas vão crescer e, naturalmente, você vai ter... Aí vai vir o resultado, entendeu, Ivan? É o contrário, não é o Exatamente. resultado primeiro. Primeiro são as pessoas e o resultado vai vir. Antes, pode vir, mas vem a sangue, vem a cabeça de João Batista, aí não vai rolar. Entendeu? Exatamente, Aí não exatamente. dá. Um livro que eu gosto muito, que trabalha muito essa parte toda, né? Começa pelo porquê, né? É um bom livro, não sei se Ai, você gente, já eu tô leu. lendo, eu vou fazer uma série. Vou fazer uma série desse É? livro. Pois é, É, vou fantástico aquele fazer. livro. Aliás, o meu podcast, que eu tô montando o Muito meu bom mesmo. podcast, começa por ele. Ele é lindo, maravilhoso. Oh, fantástico! Parabéns, parabéns, parabéns. Márcia, nós temos aí ó, uns 2 ou 3 minutos Ai, aí meu para nos Deus. despedir dessa galera. Foi um prazer Tá. enorme receber você aqui. Já, infelizmente, chegamos aí ao nosso final. Pessoal, boa noite a vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Tem uma pessoa aí pedindo o tempo inteiro. Deixa eu ver quem é aqui. Ah, estou viajando, a Tati. Estou viajando. Deixa salvo. Vai ficar salvo assim a live. Ah, tá bom, vai. Vou marcar a Márcia. Vou te marcar aí, Márcia. Mas eu gostaria que Tá você fizesse bom. as suas considerações finais aí, tivesse alguma indicação, falar para nós aí como nós conhecemos mais aí sobre a Tá. neurociência, como nós começarmos a conhecer mais isso aí. Cláudia, seja bem-vinda. Fez uma live que Olha, maravilhosa. gente. Essa mulher é foda aí na área de finanças, investimentos, viu? Ai, que Então, assim, legal, que muito obrigado. legal. Laura, obrigado aí, muito Gente, obrigado aí, né, por primeiro, gostar obrigado por também. todo mundo que ficou até o fim, né? Que isso é muito porque realmente estão nos prestigiando. Eu queria indicar Sim. na realidade, dois livros de Obrigado, Brito. neurociência que é do... Ai, Britão, valeu! Que é do Robert, que é do Lente, que é dos 100 bilhões de neurônios. Esse é um livro mais básico para quem quiser aprender neurociência. Aí tem os princípios de neurociência, que é do Kandel. Esse é mais denso, ele é desse tamanho, assim, o livro. Mas eu acho que para quem quiser estudar neurociência de uma forma mais tranquila, né? O dos 100 bilhões de neurônios, ele é mais tranquilo. Quem quiser entender um pouquinho de felicidade, eu trouxe esse daqui, Seja Mais Feliz, que é do Tal Ben-Shahar. Esse livro é bem legal, ele conceitua felicidade, vocês vão gostar. E aqui eu trouxe do Alê para falar de engajamento, né? Não negocie Com com a preguiça, porque certeza. eu acho que preguiça, cara, é felicidade. Se você não tiver preguiça, você consegue suas metas e por aí vai. Entendeu? Com Então, certeza, com o tempo certeza. está acabando, né? Mas adorei, muito bom. Obrigado por todo mundo ter participado, foi muito bom. Adoro falar, gente. Eu sou mulher e já viu, é uma bênção. Nasci para Nossa, isso! com certeza. Você nasceu para isso, viu? Parabéns, Nasci, parabéns, meu parabéns amor! mesmo. Tá bom? Muito obrigado a você, Tá muito bom. obrigado pelo teu tempo, muita gratidão. Imagina, todo Você é meu. perfeita, tem um conhecimento assim extraordinário, muito bom. Muito obrigado. Obrigada, Lembro obrigada. do nosso encontro em São Paulo, conversamos um pouco, ó, virei teu fãzão número 1, né? Então, assim, muito obrigado por tudo, por nos proporcionar esse momento, tá? Gente, ó, segue a Márcia aí nas redes sociais. Márcia está com um trabalho fantástico, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, tá? Segue a Márcia aí que vocês não vão arrepender. Muito obrigado a participação de todos vocês, aos amigos da Márcia também que estiveram aqui prestigiando
a todos nós, aqueles que sempre estão aqui nas nossas lives às quartas-feiras, sempre às 20h30. Todos os dias, Márcia, você já participou umas 2 ou 3 vezes que eu vi? Já. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu faço a leitura de Provérbios. Então, convido vocês todos que estão aqui para amanhã, às 6 horas da manhã, estarem comigo na leitura de Provérbios. Beijo no coração Isso aí, de gente. vocês. Márcia, gratidão eterna. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.